Bem, pessoal, vamos de BTC no final de tarde desse sábado, 27 de agosto, agora na Espanha, 19 horas e 37 minutos, no Brasil, 14h37 da tarde. Gente, pelo andar da carruagem, a BTC deve encostar o corpo real de mais um candle vendedor aqui, nesse patamar aqui, que serviu como suporte na altura de 19 mil, podendo bater até 18 e pouquinho, segurou como suporte em 18 de junho, segurou em 3, 4 de julho, segurou em 15 de julho e é provável que a gente faça um fundo quádruplo aqui no diário. É bem provável que a gente faça dê mais um beijinho nesse patamar. No semanal a gente tem uma visão mais clara do que está acontecendo. Na verdade, a BTC perdeu a MM200, voltou para cima dela, chegamos a transitar por cima da MM200 por uma semana e meia, fizemos a máxima em 25.211 na semana de 15 de agosto, e agora a gente faz mais uma perninha para fazer a segunda perninha desse grande W que está se desenhando no semanal, para aí sim a gente explodir em direção ao centro gravitacional da nuvem aqui no semanal, que está ali em 40 mil dólares, o centro gravitacional. É basicamente, na minha leitura, esse desenho que eu estou vendo. Alguns analistas estão querendo enxergar um mastro aqui, ó, com essa queda do patamar de 30 mil, dessa camada congestional, um mastro e uma bandeira. Eu discordo dessa figura de mastro-bandeira, porque o mastro ficou maior que a bandeira, e isso descaracteriza. E fora que a gente está com as 3 linhas do canal de Keltner emboladas aqui dentro da nuvem. Isso também descaracteriza a bandeira. Então é muito provável que isso aqui redunde numa grande figura triangular de acumulação e que ali, no segundo semestre de setembro, talvez no comecinho de outubro, aqui está dando 27 de setembro, na segunda quinzena de setembro, né? A partir de meados do segundo semestre, a partir de 25, 26 de setembro, comecinho de outubro, 2, 3 de outubro, a gente exploda aqui em direção a essa camada congestional. Se a BTC desenhar essa figura triangular, de repente isso aqui acabe redundando num toque nesse setor aqui, exatamente como está ali no semanal, isso redunde num toque nesse setor aqui, ó, em 18 mil e pouco, que pode acontecer até nas próximas horas, e aí retorne de forma espasmódica em direção a essa camada congestional, que é justamente aquela camada congestional aqui no patamar de 30 mil dólares. Isso pode acontecer a partir de 15 de setembro. Até lá a gente provavelmente vai ficar aprisionado aqui dentro da nuvem de Shimoku, testando 24, 25 mil, eventualmente pipocando, para aí sim explodir a partir de 15 de setembro em direção a essa camada congestional. Vai ficar mais leve a partir dessa data. Até lá, eu tenho para mim que a nuvem de Shimoku vai segurar bastante o preço. No semanal a gente tem uma ideia mais clara desse grande W que talvez a BTC esteja desenhando. E um mastro bandeira fica complicado, primeiro porque o mastro está bem menor que a bandeira. E segundo, porque as 3 linhas do canal de Keltner dentro da nuvem de Shimoku se embolando aqui com a nuvem é um sinal claro de um movimento amplo de acumulação. E os outros gráficos ficaram igualmente feios, né? Aqui na banda de VWAP mensal a gente segue esgarçando a lower. É bem provável que a gente só descanse quando atingir aquele patamar ali, próximo de 19 mil. No nosso gráfico das VWAPs também está feio. A gente está aqui descaracterizando aquela canaleta virtual de alta. E aqui no intraday tá bonito. Eu dei os sinais aqui quando a gente esgarçou a lower. E agora tá voltando para VWAP. Já os sinais ofertados hoje vão fechar no lucro. Bem, mas faz parte, gente. A gente tem que aproveitar essa volatilidade para alavancar e aumentar o nosso capital. Essa movimentação selvagem da BTC faz parte do mundo cripto. A gente almoça o caos e janta a selvageria. Um fundo quádruplo no diário, como está aparecendo que a gente vai protagonizar, ou duplo no semanal, que está aparecendo o desenho mais factível, vamos colocar assim, é normal. Um fundo duplo no semanal é normal. Vamos ver a última grande agulhada da BTC, que foi aquele longo inverno cripto de 2018. Ó, a gente fez um fundo,
depois fez mais um fundo, depois no evento pandêmico foi só uma paulada, foi um V. No evento pandêmico a BTC caiu de 10 mil dólares, chegou a fazer a mínima em 3.782, foi uma correção em V. E agora, com a mudança de postura do Federal Reserve, vai ser um W. Então, está dentro do espectro de normalidade movimentacional selvagem da BTC. E na seara fática, o TSE aí no Brasil revela planos de levar a tecnologia blockchain para as eleições. Eu sempre reportei isso aqui no canal. Toda essa confusão aí, esse imbróglio em torno da segurança das urnas, pode ser muito bem resolvido promovendo uma eleição através de uma vexame, por exemplo, e os eleitores sairiam com um hash lá, sabendo exatamente para onde foi o voto dele, podendo ser conferido pela blockchain somente pelo eleitor. E um hash que nem vincule ele que nem vincule a pessoa do eleitor ao voto, ou seja, preservaria inclusive o sigilo do escrutínio. A Binance vai pausar saques e depósitos por 2 vezes com a atualização da Ethereum. A fusão dos dois consensos está confirmada para 15 de setembro e já tem as datas aqui das pausas. A primeira vai acontecer agora, dia 6 de setembro, a partir das 8 da manhã do Brasil, e depois novamente vai ser pausado a partir de 15 de setembro, às 9 horas. A Binance avisou que se houver um hard fork da rede, com a manutenção do Proof of Work, em que pese a bomba de dificuldade que vai ser imposta na rede, basicamente impondo o Proof of Stake, se houver o hard fork pelos principais mineradores através do consenso Proof of Work, a Binance vai distribuir a Ethereum Pool, que estão chamando, né, que vai redundar do hard fork para manter o Proof of Work, a Ethereum Pool, que vai ser ETHPOW, que vai ser o gás resultante dessa rede que vai permanecer Proof of Work, ela vai entregar na base de 1-para-1 com o saldo em Ether dos usuários. E quem tiver os ETHs em stake da Binance vão permanecer em stake, como se estivessem bloqueados na Beacon Chain. Enfim, do resto segue tudo normal, segundo a própria Binance. E as 3 maiores notícias dessa semana foram basicamente Ether e BTC caindo após a fala do Jay Powell, o Jeremy Powell, como a imprensa americana chama ele, a fusão dos dois consensos Proof of Work, Proof of Stake da Ethereum Merge segue confirmada, e o Tether, a USDT, cuja sede foi transferida para Hong Kong, agora que eles mudaram a empresa de auditoria e compliance, que agora é uma empresa italiana, o USDT segue sem congelar os wallets que fizeram uso do Tornado Cash. Segundo a empresa responsável pelo compliance do USDT, eles vão direcionar agora novas regras de compliance e vão comunicar os órgãos reguladores norte-americanos. E na geopolítica e finanças internacionais, estudantes do Reino Unido buscam um segundo emprego para poder bancar a sua subsistência enquanto eles estudam. É a inflação como um novo normal na Inglaterra. E o Credit Suisse, o gigante bancário, está questionando as suas ambições de crescimento na China. A nova diretoria quer, de alguma maneira, iniciar um certo desembarque, já que as tensões geopolíticas envolvendo China e Estados Unidos só vão crescendo e eles não querem estar muito expostos se isso acabar redundando num novo conflito, já que a tensão em Taiwan não para de aumentar. E legisladores alemães exigem a suspensão da entrega de armas da Alemanha em favor da Ucrânia, já que a espiral de escalada desse conflito só tende a aumentar. Segundo esses legisladores, é bizarro a Alemanha ter que ficar fornecendo armas para um país que fica conflitando com uma superpotência nuclear, estendendo esse conflito ad eternum e, de alguma maneira, pressionando o orçamento alemão, que passa de 100 bilhões de dólares destinados só à área militar. E segundo esses parlamentares alemães,
esse sacrifício que a Alemanha estaria fazendo em prol do Ocidente é desproporcional em relação a outros integrantes da OTAN. Então agora começa a oposição parlamentar de cada integrante da OTAN ficar questionando esses gastos que parecem que não têm um limite temporal para continuar acontecendo. E um impasse violento na Ucrânia se instala à medida em que os ataques russos vão parando. A Ucrânia também não tem armas nem mão de obra para deter um outro aumento ofensivo. Segundo o Wall Street Journal, relatado aqui pelo Mistalk, relata que as tropas russas estão exaustas e a resistência ucraniana também encontra-se igualmente exausta. Então, vamos ver se esse conflito não escala para algo mais sério. De repente, o Putin pode até se valer de outros meios, até nucleares, para interromper esse conflito e dar fim a isso tudo. Bem, gente, o mundo segue um barril de pólvora. A BTC, vou voltar aqui para o gráfico semanal, que está menos despoluído, segue na minha leitura, eventualmente desenhando aqui um fundo duplo. Alguns analistas advogam a tese de que isso aqui seria uma bandeira de baixa. Eu tenho para mim que não é, porque o mastro ficou menor que a bandeira, isso aqui se estendeu demais. Então, na minha leitura, a gente está protagonizando um fundo duplo no semanal, como eu mostrei ali, e aqui a gente deve iniciar uma figura triangular de acumulação para, em algum momento, a partir de 15 de setembro, explodir em direção a essa camada congestional de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Aqui no Intraday, a gente está voltando para ver o app rapidamente. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.